Glória a Deus. Paz e graça seja contigo. Amém? Vamos para o devocional do dia. A promessa de uma travessia segura. Amém? Vamos ler juntamente o texto que está lá em Lucas, capítulo 8, no seu verso de número 22, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. Observe que houve uma ordem direta de Cristo para os seus discípulos. Olha, entrem no barco e passem para o outro lado. Em contrapartida, houve uma submissão dos discípulos em obedecer a ordem e a missão que o Mestre lhe entregou. E aqui está, irmãos, a receita para que nós não venhamos a naufragar, para que nós não venhamos a perecer em meio às travessias, em meio à nossa caminhada e à nossa missão nesta terra. E qual é? A submissão e obediência à ordem de Deus. Você é submisso a Deus e à tua palavra e à tua vontade? Ou você é alguém que ignora a vontade de Deus para a sua vida? Observe que nos evangelhos do Novo Testamento encontramos ali a história de Jesus dizendo: vamos para o outro lado do lago. Então ali eles entram, né? Os marinheiros experientes se puseram a remar, atravessando o mar da Galileia. Porém começou uma grande tempestade e os discípulos entraram em pânico. Enquanto isso, Jesus estava no convés, fazendo o quê, pastor? Estava dormindo. E eles então gritam, desesperados, né, com um tom acusatório. E ele diz assim, está lá em Marcos 4, no versículo 38. Mestre, não te importas que nós morramos? Veja a tempestade ali dando contra aquele barco, contra aquelas vidas. E Jesus estava o quê? Dormindo, é isso mesmo, Jesus estava descansando na tempestade. E se Jesus descansava na tempestade, é sinal que eu e você também podemos descansar nas travessias, nas adversidades e tempestades da vida. E nós precisamos crer no Senhor. Isso parece algo novo, não é verdade? Como, alô, Senhor, você está prestando atenção agora? Parece que você não está se importando comigo, com a minha vida, com a minha casa. Mas em seguida Jesus ele se levanta, Jesus ali ele repreende a tempestade, repreende o vento, mas ele também repreendeu ali os seus discípulos. E você vai ver isso lá no verso de número 40. Quando ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Veja, o medo, ele é o inimigo da fé. Em outras palavras, seria como se Jesus estivesse dizendo: vocês ouviram o que eu disse? Eu disse, vamos para o outro lado. Se eu tivesse dito que nos afogaríamos no meio do mar da Galileia, vocês teriam motivo para entrar em pânico. Mas Jesus não prometeu a eles uma travessia suave, mas ele prometeu uma travessia segura. O mesmo é verdade para nós. Deus ele não nos promete uma vida sem problemas, mas ele nos promete segurança. É isso mesmo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Oh, aleluia! Muitas vezes nós queremos evitar a tempestade, mas às vezes há lições que só aprendemos nas tempestades da vida e que não aprenderíamos de outra maneira. Eu creio que é melhor estar em uma tempestade com Jesus do que estar em qualquer outro lugar sem Ele. É melhor você estar na tempestade com Jesus do que você estar em qualquer outro lugar sem Jesus Cristo. Onde é que você está hoje? Você está nessa tempestade com ou sem Cristo? Porque isso vai fazer total diferença. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os rios, vieram as tempestades, vieram um forte vento e deram contra aquela casa,
mas não a derrubaram. Mas aquele que ouviu e não obedeceu é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E veio o mesmo vento, veio a mesma tempestade, veio a mesma dificuldade, deu contra aquela casa e destruiu aquela casa. Eu preciso lhe dizer, não basta você ouvir, você ler a palavra de Deus. Você precisa também obedecer e praticá-la. Jesus, ele não prometeu uma viagem, uma travessia e uma vida longe de problemas e adversidades, mas ele nos prometeu segurança. Jesus, ele disse na sua oração a Deus: Pai, eu não oro para que eu os tire do mundo, mas para que eu os livre de todo o mal. A oração de Jesus não foi para nos tirar da tempestade, não foi para nos tirar da violência, mas foi para nos livrar na tempestade, foi para nos livrar na violência, para nos livrar durante a enfermidade. É isso mesmo. Esse é o propósito de Deus. O nome dele ser glorificado através da minha e da sua fé. Amém? Que você creia nessa palavra e você esteja totalmente confiante de que Deus é quem te guarda. Deus é quem te abençoa. Amém? Digita aí, eu creio nessa palavra e eu vou obedecer em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, compartilhe essa palavra para que mais pessoas também recebam ânimo e recebam proteção vinda do Senhor. Amém? Paz e graça, Deus te abençoe.